Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Marlon Dutra, Frequência Elevada. A gente fiz um vídeo recentemente falando sobre identidade, né? os tipos de identidade e as camadas da identidade. Está relacionado ao medo, né? Como que a gente perde os medos. Então eu coloquei ali, são 5 passos para você poder extinguir o medo de qualquer coisa na sua vida. Então é passo a passo. Você vai perder o medo de uma coisa, já tem outra coisa, você vai ter que fazer o mesmo processo ali. Nem todos os mesmos processos, né? Então, primeira etapa aí, identidade, é saber quem é você. É se conhecer, aceitar quem é você, na verdade, né? Aceitar quem é você. Segundo passo, conhecer os seus medos. Então, conheça o seu inimigo, quem que você vai batalhar aí, né? Terceiro passo, autocontrole. Então você precisa controlar as coisas que acontecem com você, você precisa se autogerenciar, você precisa se autogerenciar para poder criar novos hábitos, que é o quarto passo. E para poder fechar isso daí, que é governar, que é fazer todas essas etapas, que é controlar tudo isso, que é conseguir gerenciar tudo isso na sua vida, que é conseguir você sair do ponto zero e acelerando até onde você quiser. Então agora vamos falar de conhecimento. Como que a gente vai adquirir conhecimento? Bom, isso é óbvio, né? Que é buscando informações sobre aquilo que a gente quer. Mas conhecimento de quê? Exatamente, né? Muitas vezes a gente peca por falta de conhecimento. Uma coisa que acontecia muito comigo e eu só fui perceber isso quando eu comecei a estudar essas coisas. Quando eu comecei a estudar melhoramento pessoal, comecei a querer perder os medos mesmo. É quando a gente acha que já sabe tudo. Se você acha que sabe tudo, pode ter certeza, você não sabe absolutamente nada. Porque a pessoa que provavelmente falta até um pouquinho de inteligência aí. Porque aquele que realmente é inteligente sabe que falta muita informação. Sabe que ele não sabe nem a metade do que precisa. Então, o que a gente precisa buscar aqui? Conhecimento principalmente dos nossos medos. Se eu tinha medo de altura, muito medo de altura, e eu sou apaixonado por aviação. E aí eu falava, como é que eu vou entrar no avião com esse medo de altura? Como é que vai ser isso? Então, fui estudar aviação. Como é que funciona o avião? Por que o prédio balança? Essas coisas assim, fui buscar informação de por que avião cai, por exemplo. Eu descobri uma coisa, que toda pessoa que estuda aviação vai falar a mesma coisa. Avião não cai. Então, você vai ouvir isso de quem estuda aviação, você vai tomar esse choque. Como assim o avião não cai? Eu vi lá da Marília Mendonça, do outro rapaz lá, eu vi aquele avião lá também que levou aqueles jogadores. Como que não cai? Esses aviões caíram. Tem uma filosofia dentro da aviação. Todo acidente que acontece, ele não vai ser penalizado, não vai buscar quem fez aquele acidente. Não é isso que eles vão buscar, eles não vão buscar culpados. Isso daí é a polícia que vai resolver depois. Mas a investigação da aviação não vai buscar culpados. A investigação vai buscar por que aquele acidente aconteceu. Para que é isso? Para que outro acidente não aconteça. Então, raramente você vai ver 2 acidentes pelas mesmas causas. Mas o que causa acidente de fato? O que causa acidente, muitas vezes, é a falta de informação, é a falta de vontade de pessoas. E eu estou quase para dizer aqui, quase não, vou dizer algo aqui que talvez a maioria não concorde. Mas quando você estuda ali acidentes aéreos, por exemplo, ele tem categorias ali, que é causas humanas, causas naturais, causas de equipamento, próprio equipamento. E na maioria das vezes,
mesmo quando é por conta do equipamento, é causa humana. Isso é a minha visão. Em todos os acidentes que eu acabei estudando ali para entender o que acontece dentro do avião, por que acontecem certas coisas no avião. Sempre tem uma mão humana por trás. Então, quando passa pelo homem, é que normalmente acontecem os problemas. Só que aí vem uma outra coisa. Bom, então, estamos enrolados, porque é só o homem que mexe com isso. Só que o avião tem tantas etapas, tantas coisas dentro dele, que muitas das coisas ali ou se duplicam ou até triplicam, quadruplicam. Por exemplo, tudo que tem de um lado, tem do outro lado. Então é duplo. Mas para derrubar um avião, tem que ser uma sequência de eventos. Todo acidente acontece por uma sequência de eventos. Um evento isolado dificilmente vai derrubar um avião. Por exemplo, se o avião acabou caindo por conta de uma peça no estabilizador traseiro, no estabilizador vertical traseiro, que é o leme de direção. Travou e por causa daquilo o avião acabou caindo porque o piloto não conseguiu manejar o avião daquele jeito. Quando vai começar a investigar, foi uma peça que na hora da manutenção eles olharam a peça, acham que está bom e não trocaram. Só que aí lembra que eu falei que eles buscam os meios para poder resolver os problemas? Depois disso, criam novos mecanismos para que essa peça seja trocada. Então, para não trocar, o cara tem que ser bom para conseguir passar aquilo sem trocar. Mas enfim, a gente não vai falar aqui de aviação, né? Se eu começar aqui também eu não paro, porque eu adoro falar sobre isso. Mas o que a gente tem que buscar? Conhecer os nossos medos. Então, se eu tinha medo de altura, quem que me leva para o alto? O avião. Então eu fui conhecer o avião. O prédio. Por que quando está lá em cima no prédio, você sente aquela tontura, parece que está balançando? Na verdade, ele não parece, ele está balançando. Todos os prédios balançam. Você acredita? Quando eu fiquei sabendo isso, eu falei, meu Deus, vai cair. E aí eu vi alguns falando sobre os terremotos no Japão. Lá os caras colocam até mola embaixo dos prédios. Lógico que são coisas assim muito bem preparadas para aquele tipo de coisa, tá? De situação. Que é para quando ocorrer esse terremoto, ele balançar, ele não perder ali o balanço dele, porque se ele estiver muito rígido ele quebra. Só lembrei aqui uma coisa na asa do avião. Primeira vez que eu fui voar, eu vi a asa do avião balançando assim. Falei, meu Deus, essa asa vai quebrar. Lá em cima, falei, meu Deus do céu. E agora, se essa asa quebrar, como é que vai fazer? Depois eu descobri, tem que balançar. Ela tem que ser flexível daquele jeito. Se for rígida demais, ela quebra. É a mesma coisa os prédios no Japão, ou principalmente onde acontece muito terremoto. Os prédios ali, ele balança muito mais, então eles têm, em alguns lugares tem até molas ali, tem um negócio ali que faz com que aquela parte balance mais e não transfira tanto para o prédio. Mas o prédio ele tem que ter um certo balanço, porque se ele for rígido demais, ele quebra e acaba caindo. Olha que interessante que são as coisas, né? Que a gente acha que tem que ser tudo ali super firme. Até a nossa casa balança. Você vê, passa um caminhão na rua, já treme tudo dentro de casa, né? Até a nossa casa balança. Então, busque conhecimento sobre aquilo que você tem medo. Uma outra coisa que eu morria de medo, até bobo isso, mas eu tinha medo. Eu costumava dizer assim, eu não tenho medo de animais que eu possa ver, mas eu tenho medo daqueles que eu não posso ver. Aí entrava na categoria insetos, por exemplo, né? Então, abelha, escorpião, esses bichos assim que é difícil de ver, aranha. Não que eu tinha fobia, não, nunca tive fobia. Graças a Deus nunca tive isso, nem sei como é isso. E gostaria até de poder te ajudar nisso. Se você tem fobia, gostaria de poder, assim, que com essas informações você consiga encarar isso e consiga começar a aprender sobre aquilo e perder essa fobia. Então, assim, eu tinha medo de abelhas. Por que medo de abelhas? Aí perguntava, mas por que medo de abelha? Eu falei assim, porque a abelha nunca vem sozinha. É muito simples, assim, eu não mexer com elas, não é? E aí, lógico, levei ferroada de abelha e falei, nem é tudo isso. Dói, claro.
Mas se você sabe que ali tem um enxame de abelha, não vai mexer, né? Poxa vida. Quanto aos insetos pequenos, você começa a estudar, já sei já que escorpião não representa um perigo para um homem adulto, mas tem perigo para criança ou pessoas debilitadas, idosos, aí tem perigo. Então, quais são os cuidados que tem que ter? Então, mais uma vez, a gente busca conhecimentos para antecipar, então. Bom, se eu não quero esse tipo de problema na minha casa, o que eu tenho que fazer para evitar isso? Então, é assim que a gente busca conhecimento para evitar que aqueles medos que a gente tem tomem conta de nós, tomem conta da gente. Beleza? Eu espero assim que eu esteja sendo claro com isso, que, resumindo, basicamente, aquilo que você tem medo, você vai estudar aquilo para saber o porquê você tem medo daquilo, e você vai entender que quando você estuda aquilo, você aprende sobre aquilo, o medo já não faz mais parte, porque você já sabe como dominar aquela situação. Ou você ou pelo menos você já entende o porquê aquilo acontece da forma como acontece. Que aí você percebe que o seu medo era porque você não sabia como aquilo reagiria com você. Ficou claro? Comenta aqui embaixo se você conseguiu entender isso. E sim, vamos batendo papo. Se você não entendeu, eu vou procurar ser mais claro ainda, vou trazer mais exemplos, trazer outras coisas e vamos batendo papo sobre isso. Beleza? Se você não é inscrito no canal, não tenha medo de se inscrever aqui. Pode estudar bastante como faz para se inscrever, para você não ter medo disso. Beleza? Piadas à parte. Sem graça ou com graça, não sei. O importante é você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e dar o like. Claro, senão o YouTube não recomenda isso aqui para outras pessoas. De repente tem alguém aí realmente com medo das coisas que possa ser beneficiado com um vídeo desses. Tá joia? Te espero aqui nos próximos vídeos. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Até mais, pessoal!